Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse curso de Git GitHub, né? Nessa aula a gente vai entender aqui um comando bem legal, né? Interessante e muito útil no dia a dia, que é o Git Checkout, tá? Primeiramente, o que é e para que serve esse Git Checkout? Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui. Quando a gente está, por exemplo, numa empresa, né, num rito de desenvolvimento de um produto, de um aplicativo, de um sistema ou qualquer coisa do tipo, a gente lida com algumas atividades, né, que a gente precisa fazer. Então, possa ser que você esteja fazendo uma atividade que é construir um botão num aplicativo, ou mudar um texto numa página específica, adicionar um banner numa tela, né? E por horas você precisa, por exemplo, voltar para uma tarefa que você estava fazendo para ajustar alguma coisa e depois voltar para aquela atividade que você precisava entregar no determinado dia, né? Então, pensando nessa ideia, a gente tem esse comando checkout, né? Então, imagine que dentro de um aplicativo que você esteja fazendo, você tem lá que fazer um botão, né? Criar um botão lá para uma página inicial, lá, um botão de login, por exemplo. E essa atividade você precisa fazer em cima de uma branch, né? Então você precisa ter uma branch, que a gente já falou um pouquinho a respeito, né? Que é uma ramificação, que é como se fosse um espaço seu, pessoal, para você trabalhar ali uma determinada versão do seu sistema, do seu aplicativo, do seu código, né? E isolar das demais versões que estejam dentro daquele repositório, né? Então, quando você precisa fazer esse botãozinho, ou essa feature, ou essa atividade, a gente costuma criar uma branch, né? E dentro dessa branch a gente faz toda a configuração, todo o código que a gente precisa fazer, certo? Beleza, então imagine que você imagine que isso daqui são tudo branches, tá? Todas essas bolinhas são branches. Então imagine que nessa primeira bolinha vocês fizeram lá um botãozinho, né? Esse botãozinho com uma ação de login no seu aplicativo. E aí vocês fizeram e salvaram, beleza? Passaram lá para o seu chefe validou, show, beleza. Agora a gente tem uma outra atividade, né? Que vamos implementar aqui uma melhoria no botão, né? Aí o que você vai fazer? Beleza, eu já tenho uma branch com aquela versão específica do meu código, né? Que é um botão que faz login. Só que agora eu preciso só alterar a cor daquele botão, né? Então eu vou fazer uma alteração e vou salvar aquela modificação, né? Então aqui a gente já teve uma evolução, certo? Aqui a gente começou fazendo o botãozinho. Na nossa nova atividade, a gente teve que fazer só uma alteração de cor, né? Simplesmente uma alteração de estilo. Beleza. Porém, nosso chefe falou, olha, a gente precisa fazer agora uma correção de um bug no sistema. E esse sistema, por exemplo, a gente precisa alterar lá um comportamento lá que quando você clica num carrinho, em adicionar um produto no carrinho, ele está fazendo, sei lá, duas compras sequenciais, né? Então você clica uma vez, ele adiciona dois produtos, ele adiciona 2 unidades ao carrinho, né, daquele produto. Beleza, aí o que a gente faz? A gente tem que criar uma nova branch, né, para fazer aqui a correção desse bug, né? Então perceba aqui que vocês estão aqui nesse fluxo, né? Que é um botão, é um código totalmente atrelado a esse propósito do botão, né? E o bug que vocês vão mexer está em uma outra versão de uma outra branch, né? Então esse código desse bug não consta aqui, né? Então vocês têm que ir lá consultar a branch necessária, né? A branch daquele bug para poder fazer a solução daquele problema, né? Correção daquele bug. Então, o que a gente faz? A gente vai acessar aquela branch, né? Então, esse fluxo a gente pode identificar por aqui, né? Essa ramificação criada aqui, ó, pela bolinha roxinha, a gente pode considerar que são quando a gente mudou o nosso fluxo de trabalho de
o botãozinho de login para correção de bugs naquele carrinho de compra. Então aqui a gente saiu dessa branch, veio para cá, acessamos a branch onde tem aquele código com bug, né? Então aqui a gente veio, acessou, fez as correções e fizemos mais outra correção e salvamos, beleza? Passamos para o nosso gestor, beleza, corrigido. Agora a gente precisa voltar para a nossa branch onde estava os botões e continuar algumas melhorias, né? Então, imagine que aqui a gente tem mais uma melhoria, aqui outra melhoria, e aí o nosso gestor, nosso gerente, nosso chefe pediu mais uma criação de um outro comportamento, né? Então, imagine que você agora tem que criar uma nova página. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma nova branch, vai desenvolver aquilo que o seu chefe pediu. Aqui a gente fez uma outra melhoria, mostramos para o nosso gerente, fechou. Agora o nosso gerente pediu uma última alteração ou uma última melhoria naquele fluxo daquele botão de login, né? Então aqui a gente voltaria para essa branch do botão login e continuaria o fluxo, e aqui se encerraria as nossas atividades daquela semana, por exemplo, né? Então, como vocês perceberam, com esse comando do git checkout, a gente tanto pode criar uma branch nova, né? Como foi, por exemplo, aqui, ou como, por exemplo, foi aqui, e também a gente pode trocar de branch, né? Navegar entre as branches, como foi, por exemplo, nesse caso do botão de carrinho, né? Então, para a gente conseguir entender melhor isso, vamos um pouquinho para a prática, tá? Então, vou acessar aqui o nosso VS Code. Aí você pode ficar à vontade de acessar o ambiente de desenvolvimento que você achar mais adequado. E aqui o que eu fiz? Eu já clonei aquele repositório, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. É um repositório que eu criei para a gente entender melhor alguns comandos e como o Git funciona, né? Então eu vim aqui code, vim aqui em Git clone, né? Eu vim aqui nessa opção, nessa modalzinha, copiei essa parte desse código, né? Então aqui tem um endereço para eu poder clonar, né? Eu vim aqui, vim no meu terminal, simplesmente digitei git clone e esse comando, né? Então, obviamente, você tem que estar dentro de uma pasta ou algum lugar da sua preferência para poder baixar esse repositório, né? Então, no meu caso, como eu já estou com isso salvo no meu desktop, eu não vou refazer esse processo, mas vocês podem utilizar o repositório do curso e baixar para a pasta onde vocês acharem mais adequado, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns códigos, né? Algumas coisas bem fictícias aqui, né? A gente tem aqui um arquivo chamado button.js e a gente tem esse arquivo readme. Ignore por enquanto esses dois arquivos, porque a gente não vai utilizar eles por enquanto, tá bom? Então, a gente tem esse arquivo de button, ele está vazio, né? Então, naquele exemplo anterior, a gente precisava fazer um botão de login, certo? Beleza. Dado a premissa que para cada feature, cada código que a gente vai fazer, a gente precisa estar numa branch ou a gente precisa criar uma branch, a gente vai precisar ter uma nova branch para fazer as evoluções nesse arquivo, né? Na premissa aqui do Git, a gente inicia o repositório com uma branch inicial, né? Que é a branch principal do projeto. Por padrão, o Git ele já determina uma branch padrão, né? Com o nome main. Então essa branch com o nome main é a branch principal, né? No mundo corporativo dos projetos, a gente utiliza essa branch como o repositório, né, perdão, com a versão do código mais atualizada. Então, sempre que você precisar pegar as últimas atualizações ou a última versão daquele sistema, aplicativo, site, você sempre vai consultar na main, né, porque por padrão é onde existe ali aquela versão daquele projeto mais atualizada, perfeito? E o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai fazer um exemplo, né, daquela analogia que eu falei no início, né? A gente vai fazer a evolução de um botão
e a gente vai criar outros probleminhas, né? Vamos criar outros projetinhos navegando entre as branches. Então vamos lá, aqui a gente vai criar vai rodar um comando, git checkout -b, e aqui eu vou colocar entre aspas, mas eu vou colocar aqui future botão login e vou dar um enter, certo? Aqui o próprio Git já dá uma mensagem de resposta, switched to a new branch, e aqui ele passa o nome da branch que a gente utilizou, né? Então o que a gente fez? A gente simplesmente saiu da branch que a gente estava, que era main, né? E criamos uma nova branch ou uma ramificação com o nome future botão login. Então o que significa isso? Significa que a gente vai trabalhar nessa branch somente o escopo desse cara, desse botão, button.js. Então a ideia é que a gente centralize tudo que for do contexto de button.js, justamente para organizar o nosso fluxo de trabalho e para facilitar o entendimento das pessoas que forem fazer ali algum review ou revisar o nosso código ou até entender o que aquilo que a gente está subindo para o repositório, perfeito? Então vamos lá, então vamos criar aqui um exemplo bem simples. Então eu vou criar aqui uma constante, simplesmente se você não tem familiaridade com JavaScript, simplesmente copie esse código. O intuito desse curso não é ensinar JavaScript, é justamente a gente colocar algumas coisas em prática, como versionar os projetos, né? Então vou colocar algo bem simples aqui, button name, vou colocar um button, beleza. Nosso código tem um script bem simples, nada mais de adicionar um evento de clique esse botão. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar essa alteração, né? Então a gente já criou a branch future botão login e a gente vai adicionar esse comportamento, né? Essa versão desse código, e vamos salvar na nossa branch, né? Para esse código ficar disponível dentro do repositório. Somente a forma como a gente fez, criando aqui o repositório, criando, a branch, né, future login, e salvando a alteração nesse arquivo, isso não vai ficar disponível para consulta dentro do repositório. Ó, vou até dar um F5, tá vendo? Ó, dei um F5 e a nossa branch ela não está aqui, mas entenderam que a branch main, que é a padrão, ela está aqui. E essa outra que a gente fez um exemplo anterior. Por que isso? Porque a gente enviou essas alterações para o servidor, né? Para o cloud, para o GitHub. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, a gente tem que adicionar o arquivo que foi alterado, tá? A gente tem algumas opções de fazer isso, tá? A gente tem a opção visual, né? Que muitas pessoas gostam. Simplesmente, se você estiver utilizando o editor Visual Code, você pode clicar aqui nesse símbolo, né? E aqui você vai ver aqui que tem uma abinha chamada Changes, né? O que significa? Significa que aqui mostra quantas alterações você fez e em qual arquivo você fez, né? Então perceba que se você verificar aqui tem o nome do arquivo, button.js, né? E em verdinho mostra o que foi acrescentado ou alterado, né? Então na linha verde mostra o que foi acrescentado, na linha vermelha o que foi excluído, né? Então a gente tinha um arquivo sem nada, né? Simplesmente um arquivo sem nada. O que a gente fez? A gente apagou um espaço, né? Removeu um espaço aqui e adicionamos mais linhas, né? Simplesmente isso. E agora a gente precisa subir esse arquivo, né, para stage, né? Então, posteriormente a gente vai entrar mais em detalhes para saber a respeito do que são cada bordãozinho, né? Cada nomezinho que a gente vai utilizar para identificar o fluxo de desenvolvimento de trabalho no Git. Mas por hora, você pode, para adicionar esse arquivo para esse commit, para essa branch, a gente pode vir aqui. Você pode
Perdão, aqui o que você pode fazer? Você pode verificar aqui, certo? E clicar aqui, Stage Changes, perfeito? Stage Changes, foi adicionado para Stage, perfeito? Se a gente rodar um comando git status, significa que a gente vai ver quais arquivos foram adicionados para Stage, ou seja, Stage é igual a pronto para envio, perfeito? Dessa forma, a gente já consegue rodar um comando git commit, certo? E vou colocar aqui, adicionando comportamento no login, no botão de login. Pronto, a gente já criou um commit, né? Um commit é uma mensagem especificando a alteração daquele escopo daquele código. No nosso caso, a gente fez ali só um comportamento naquele botão, né? Um evento. Agora a gente vai subir esse código para o GitHub, né? Então, git push origin future, e se eu der um tab no VS Code, ele completa o nome da minha branch, aí eu não preciso digitar ela por completo. E se eu dar um enter, ele vai fazer alguns cálculos, né? E vai enviar o arquivo para o servidor, né? Agora, vamos entender o que a gente fez aqui. Primeiro, a gente rodou um comando git push, né? Então, o que significa? A gente está empurrando algo para algum lugar, né? Então, essa nomenclatura origin significa que a gente precisa empurrar algo para algum lugar. Então, a gente está salvando essa alteração, esse commit, né? Para a branch chamada git future, future botão login, né? E se a gente vir aqui agora no GitHub e dar um F5, perceba que o próprio GitHub já identificou que temos uma branch nova, né? Que temos aqui alterações novas aparecendo no nosso repositório. E se a gente clicar aqui para verificar quais branches estão disponíveis, a gente tem aqui a opção do Future botão Login, que é a branch que a gente acabou de criar. Perfeito? Beleza, a gente veio, criamos aqui a branch para tratar somente desse escopo. Agora o que a gente faz? A gente precisa voltar para main, né, e fazer uma outra coisa, né? A gente vai pegar o código mais atualizado, né, que está disponível na branch main, e a gente vai criar um novo arquivo. Como a gente faz? A gente vai fazer o seguinte: git checkout main. Olha só, switched to branch main. A gente navegou da branch future login para branch main. Perfeito? Então a gente já aprendeu e entendeu que a gente tanto consegue criar um comando, a gente consegue criar uma nova branch a partir do comando git checkout -b ou -b, seguido do nome da branch, como a gente fez anteriormente. Git checkout -b, aí a gente pode colocar aqui o nome da branch que a gente quiser. Com esse comando, ele automaticamente cria uma branch local na sua máquina e já acessa a mesma, né? E o git checkout sem o -b e só colocando o nome da branch, a gente acessa qualquer branch disponível, perfeito? Então, só para fim de entendimento, vamos acessar aquela mesma branch que a gente estava lá anteriormente. Então vamos acessar aqui git checkout future botão login, certo? Acessei, perceba que o código mudou. Vou voltar para main de novo. Veja que a gente não tem mais nada, né? Então, aquele escopo de código do botão ficou somente atrelado à branch future botão login. E na main, como era o código base, não houve alteração alguma, perfeito? Então, vamos seguir aqui num outro exemplo. Vamos adicionar um novo arquivo chamado index.html, certo? Vou usar um plugin que eu tenho no VS Code, que ele já, com poucos comandos, ele já cria uma estrutura básica para mim. Vou criar simplesmente um index.html. Se você não tem familiaridade com o HTML,
Não se preocupe, podem pausar o vídeo e tentar digitar isso na mão, mas simplesmente eu vou colocar aqui só algo bem simples, que é um título. Estou aprendendo GitHub. Legal? Beleza, criei o meu Git, o meu arquivo chamado index.html, né? Só que perceba, a gente não pode fazer isso aqui salvar diretamente na branch main, né? Porque isso vai contra os padrões que muitas empresas e desenvolvedores utilizam, né? Então, lembra que a gente tinha falado que para cada branch um escopo específico? Então, a main ela vai pegar o aglomerado de tudo que já foi desenvolvido, já foi aprovado e testado, né? E vai utilizar como fonte de verdade, beleza? Então, sempre que você precisar utilizar um código atualizado, conferir alguma coisa atualizada e segura e testada, você vai conferir na branch main. Quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, a gente vai acessar ou criar uma branch nova, beleza? Sempre a partir, por exemplo, dessa, que é a principal, ou de outra específica. Então, no nosso caso, como a gente está criando algo do zero, a gente vai se basear mesmo na main, né? Então, vou pegar essa versão do código, né? E simplesmente vou criar um arquivo novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente criou o arquivo, perfeito? A gente vai adicionar esse arquivo, git add index.html, perfeito? Vamos fazer o seguinte, git checkout-b home page, perfeito? Se a gente rodar aqui o comando git status, perceba que ele já mostra qual é o novo arquivo que a gente tem, né? Então, no nosso caso, a gente criou um arquivo chamado index.html. E num passo anterior, a gente criou uma nova branch. E também adicionamos um arquivo para deixar, no caso, em stage, né? E, por hora, a gente vai dar um git commit. Vamos escrever aqui adicionando página principal na nossa aplicação. Perfeito? O git commit foi feito. Um arquivo alterado, 12 inserções no arquivo index.html. Beleza? Por hora, vamos subir, vamos salvar esse código. Git push orange homepage. Pronto. Rodando esse comando, ele vai subir isso para o GitHub, vai subir o código e vai subir aqui a minha branch para o GitHub, né? Então, se eu dar um F5 aqui, olha lá, mais uma alteração feita que aparece aqui no GitHub, mais uma branch adicionada. Se a gente ver aqui, ó, homepage, a gente tem o código que a gente acabou de criar, perfeito? Então, o que a gente consegue tirar de entendimento dessa aula aqui? Sempre quando a gente precisar criar um projeto, precisar desenvolver uma feature, um componente, um botão, que seja, a gente vai ter uma nova branch para aquilo. Se a gente precisar resolver algum problema em um código já existente, a gente vai acessar uma branch específica daquele problema, daquele bug, daquele componente, daquilo que você precisa consertar, beleza? Lembrando, branch main é a principal, nunca fazer nada diretamente da branch main, sempre criar uma branch específica para as suas alterações, perfeito? Branch main é somente para guardar todo o código, toda a estrutura de código atualizada e testada. Então, branch main nunca vai ter erro, nunca deve ter erro. Nas suas branches você pode testar, pode passar para o seu coleguinha revisar alguma coisa, porque é justamente para esse fim. Cada branch um problema diferente. Perfeito? Pessoal, esse vídeo aqui é isso, tá? Então é muito importante que vocês pratiquem, porque a gente só consegue fixar esses comandos e entender esse fluxo quando de fato a gente está mexendo e colocando a mão na massa. Então por hora é isso, e no nosso próximo vídeo
a gente já vai mexer com outros comandinhos e vamos entender melhor ali sobre o que é o stage e para que serve, perfeito? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.